O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se o empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do seu senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, ao empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecessem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Sejam bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Você que nos acompanha pela Rádio América, agora 107.1, frequência FM, também ainda na AM 750 MHz, na TV Horizonte, que está em tantos lugares, inclusive pelo canal da Parabólica 320, e pelo canal no YouTube Mãe Piedade. A todos, que Deus abençoe e guarde. Caríssimos, caríssimas, escutamos a carta de São Paulo aos Romanos e, no caminho que fazemos, ao longo desses últimos dias, escutando essa carta, hoje o apelo de Paulo é simples, porém muito profundo e significativo, e que tem a sua consonância no Evangelho. Se observarmos bem no dia de ontem, aqueles que acompanharam a liturgia, ou simplesmente pegaram a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, e leram, perceberão a profundidade e a riqueza do que Paulo nos ensina. Permitam-me voltar um pouco no dia de ontem, do capítulo 5, versículos 12 a 21, na qual ele apresenta a transgressão de Adão foi responsável pela morte de muitos. A fidelidade e a obediência de Jesus Cristo é a fonte da vida para todos. Temos sempre duas opções: seguir o nosso ímpeto adâmico de procurar satisfazer a nossa vontade a todo e qualquer custo, encontrarmos o sentido em nós mesmos, acharmos que realmente a medida de todas as coisas são as nossas vontades ou o nosso querer, ignorarmos que nós temos um horizonte e esse horizonte é marcado por Cristo. Podemos trilhar uma vida como muitos, de tantos lugares, de tantas formas, fazem, e não tem a menor preocupação de se pensar: eu estou sendo realmente o melhor que posso, não só para mim, mas também para os outros. E quando se conhece a Jesus Cristo, isso tem uma força muito maior, porque a pergunta que vem é: além de ser o melhor que posso, eu apresento o rosto daquele que quer todo ser humano vivo, a todo momento e em todo lugar que eu estou, fazendo todas as coisas?
É uma pergunta crucial e importante. E a indicativa de Paulo no capítulo 6, versículos 12 e 18 é muito simples. Se vocês conheceram a Jesus Cristo, se vocês abraçaram a Ele, não importa se é grego, se é judeu, não importa. O que importa é, não deixe o pecado dominar sobre vocês. Agora, o problema é que nós pensamos que o pecado seja simplesmente não fazermos coisas, ou fazermos coisas. A raiz de todo pecado, ela está numa coisa: eu sou a medida de tudo. Eu tenho direito. Isso não tem problema. É a partir da raiva que eu sinto que eu posso agredir alguém. Afinal de contas, eu estou com raiva. É porque eu estou apaixonado que eu posso matar uma pessoa que não me respondeu. É porque eu mereço uma vida melhor, eu posso ser conivente com algum roubo ou com algo ilegal. Enfim, a indicativa de Paulo no capítulo 5 e no capítulo 6 agora toma forma. Vocês, por terem se encontrado com Jesus Cristo, estão livres do pecado e da morte. Cuidem disso. Cuidem disso. Mas nós ainda somos exatamente como os discípulos. Temos o ouvido vazado. Sabem aquela expressão, entra aqui e sai aqui? Nós fazemos isso com muitas coisas, principalmente com a Escritura. Até porque, algumas vezes, ela mexe com algumas coisas muito sérias dentro de nós e que nós não queremos que seja mexida. Percebamos, no capítulo 12, versículos 39 a 48, Jesus está com os seus discípulos. Ele não está falando a uma multidão. Ele não está falando com pessoas estranhas. Ele está falando com aqueles que caminham com Ele todos os dias. Aqueles que se sentam com Ele à mesa. Aqueles que sabem das coisas mais íntimas. E Ele diz: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. E a pergunta de Pedro, no versículo 41, é tão interessante, porque Jesus está falando com os seus discípulos, com aqueles que caminham com Ele. E aquela pergunta de quem se faz de bobo ou finge que não entendeu. Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? Me perdoem, mas é uma pergunta idiota. Ele está falando com quem? Ele não está falando para outros que estão fora. Ele está falando com seus discípulos. Quem tem que ficar atento? Seus discípulos. E diga-se de passagem, os discípulos que têm um pouquinho a tendência de dormir. Lembremos-nos do Horto das Oliveiras. E a pergunta de Jesus é simples: quem é o administrador fiel e prudente? Ele não responde se é para ele, Pedro e seus discípulos ou para todos. Ele simplesmente pergunta: quem é o administrador fiel e prudente? É aquele que, atento às suas obrigações, faz o que lhe cabe. É aquele que entende a importância do seu papel. Bom, não vou delongar. Esse administrador, fiel e prudente, ou infiel e prudente, pode ser qualquer um de nós, discípulos de Jesus. Resta saber se nós estamos atentos, vigilantes e dispostos a fazer a vontade dele. O capítulo 6, versículos que acabei de citar, são tão simples. Enfim, o pecado, e o pecado que se trata tanto na carta de São Paulo aos Romanos, é o pecado original, aquele que marca
a escolha de Adão. Se comerdes do fruto do bem e do mal, sereis como deuses. A vigilância que devemos ter é se nós nos comportamos como se achássemos que somos deuses, ainda que existam alguns que tenham certeza disso. Algumas pessoas têm a certeza que são deuses. É importante percebermos se nós é que somos atentos e se nós estamos dispostos a assumir as responsabilidades de todas as nossas escolhas. Viver é uma escolha. O modo com que se vive cada dia marca exatamente a compreensão que se tem da participação, sendo cristãos, claro, da nossa participação na vida de nosso Senhor Jesus Cristo e na continuidade do anúncio do seu Evangelho. Aqui não cabe discursos. Testemunhar o Evangelho não é simplesmente uma palavra ou uma citação de versículo. É um modo de viver. Como um casal que mostra se a relação é tão importante a partir da maneira com que se respeitam todos os dias. Ou ainda, como aqueles que são chamados a cuidar das coisas sagradas. O zelo se mostra a cada minuto, a cada instante. Bom, enfim. Quem é o administrador fiel e prudente? Aquele que faz bem o seu papel. Enfim, nós fazemos bem o nosso papel de sermos testemunhas, sinal, presença de Cristo no meio do mundo? Em tudo ou só em algumas coisas? Nos esforçamos para sermos em tudo ou só em algumas coisas, e de preferência aquelas que mais nos apetecem e que nos favoreçam? Quem é o administrador fiel e prudente? Para quem Jesus conta esta parábola? É para nós. E como estamos vivendo? Qual a nossa vigilância, a nossa atenção e a responsabilidade para que em tudo demonstremos que Deus caminha com seu povo?